pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Luísa, da Gaia Atlas Carnívoras, e eu tenho recebido muitas perguntas sobre dormência em carnívoro, porque essa época do ano algumas plantas começam a ficar meio estranhas. Barulho. E porque o inverno tá chegando, e essa é a época que algumas plantas começam a ficar esquisitas, e aí as pessoas começam a ficar preocupadas e vêm me perguntar: Luísa, é dormência ou é morrência? Então vamos lá. Eu tenho algumas plantas aqui que estão começando já a entrar no processo, outras já estão bem avançadas no processo de dormir. E eu trouxe ela aqui pra vocês pra gente falar sobre isso. Primeiro, quais plantas carnívoras entram em dormência? As pessoas estão bem acostumadas com a dioneia entrando em dormência, mas não são só elas que entram em dormência, não. As sarracênias entram em dormência também, algumas em alguns lugares do país. E as dróseras também entram em dormência, mas não as dróseras que a gente está acostumado. As dróseras que costumam dormir são as tuberosas, são um tipo de drósera que não existe no Brasil, mas que algumas pessoas têm um cultivo aqui. A gente nem tem, na verdade. Eu não tenho. Eu tenho do complexo petiolares, mas elas não costumam dormir. As que dormem mesmo são as tuberosas. Sim, uma parte do ano elas ficam sem as folhas e ficam só com um bulbo vivo embaixo da terra. E depois elas voltam colocando as folhas pra fora. O que eu tenho aqui em dormência? Sarracênia e dioneia. Eu vou mostrar pra vocês. Essa sarracênia aqui, eu tenho 3 vasos idênticos a esse, numa bandeja, junto com 3 vasos idênticos a esse. Olha a diferença entre elas. Essa daqui tá com as folhas, a grande maioria, 99%, mortas, e algumas folhas verdes lá no meio, dá pra ver. E eu quero ver com vocês, a gente vai ver juntos, se o rizoma dela, que é a parte que fica embaixo da terra, se ele tá bem, se ele tá verde, se ele tá saudável. Se ele estiver saudável, provavelmente é apenas dormência. Se ele estiver com fungo ou alguma outra coisa estranha, aí provavelmente essas folhas que morreram foram por causa da doença. Por que eu acho que isso daqui é dormência e não é doença? Essas sarracênias estão juntas na mesma bandeja. E essa daqui não tem nada. Provavelmente não foi falta de água, porque essa daqui não morreu, não sentiu nada. E essa daqui sim. Como elas estão na mesma bandeja, não foi algo que eu fiz de errado, porque senão teria afetado as duas. Essa sarracênia aqui, ela não costuma entrar em dormência aqui no meu cultivo. Nem essa, nem todas as outras que são baixinhas rente ao substrato, como a pistacina, que é uma das sarracênias que foram usadas para fazer esse híbrido, nem a purpúrea. Elas não costumam entrar em dormência de secar todas as folhas. O que elas fazem? Elas deixam de produzir muitas folhas, elas produzem menos folhas, elas começam a ficar com a coroa com uns espinhos, assim, que eu vou mostrar pra vocês depois. Mas elas não perdem... Uma aranha muito legal, sai daqui. Elas não perdem as folhas como as leucófilas e essas mais compridas. Essa daqui era uma rubra. Todas essas minhas sarracenas compridas, quando vai chegando no inverno, elas perdem as folhas. E começam a ficar só com o rizoma. Só com o rizoma, a gente chama da coroa, que é a parte do rizoma que fica pra fora do substrato, que é onde saem as folhas. Então eu já sei que quase certeza que isso daqui é dormência, mas a gente vai ver juntos. O que mais que tá entrando em dormência aqui em casa? Dioneia. Essa daqui é uma dioneia que não está em dormência. Você vê que ela tem todas as folhas ainda pra fora. E as folhas estão no mesmo tamanho que elas estavam antes de entrar o outono e o inverno. São folhas grandes, as folhas grandes continuam aqui. E as folhas novas também estão ainda num tamanho legal, parecido com o tamanho das folhas antigas. Mas olha essa dioneia aqui, que diferente. Essa dioneia, ela era deste tamanho aqui, ó. Essa parte preta são as folhas velhas dela, as folhas antigas, que secaram, morreram. E aí, essa parte, a parte nova dela, as folhas novas que estão saindo, estão ficando pequenininhas, tá vendo? Mas elas ainda estão verdes e estão saudáveis. Isso quer dizer que não é uma doença que aconteceu com a planta. Ela não está morrendo, ela está diminuindo de tamanho para conservar energia para sobreviver ao inverno. Então, a gente sabe que isso daqui é dormência, porque as folhas grandes estão secando e as folhas novas estão ficando pequenas. Isso é dormência. Só que isso não acontece com todas as plantas. Eu tenho planta que não está dormindo e planta que está dormindo. Mesma coisa com as sarracênias. Tem sarracênia que está dormindo e que não está dormindo. Por isso é bom você saber diferenciar
doença de dormência, para saber se isso pode afetar todo o seu cultivo. Se for uma doença, isso pode afetar todo o seu cultivo, você tem que tomar mais cuidado. Se for dormência, você simplesmente deixa a planta quieta e espera ela voltar, espera ela acordar. Eu tô com outra sarracenia aqui, ó, que ela não secou todas as folhas, eu ainda tenho folhas boas, ó. Tem essa daqui, tem essa daqui. Essa daqui já tá velhinha, tá começando a secar, mas tá bem ainda. Como que eu sei que ela tá entrando em dormência, então, se as folhas não estão secando? Pelo rizoma, ó. Essa parte do rizoma que fica pra fora, que a gente chama de coroa, ela está com esses espinhos aqui, ó. Tá vendo? São como se fossem umas mini folhas que vão dar, mas que nunca desenvolvem. Ela tem são coisinhas pontudas, por isso que eu falo que parece espinhos. São coisinhas pontudas que saem da parte de cima do rizoma, da coroa. Quando ela começa a ficar com muito desses espinhos e poucas folhas, aqui. Isso daqui é uma indicação de que a planta está entrando em dormência. Ó, aqui tem bastante. Só não quer focar, mas eu acho que dá pra vocês terem uma ideia, né? Isso daqui é uma indicação de dormência. Você vê que não tem folhas saindo, tem só essas estruturas pontiagudas. Então é isso. Esse é um pouquinho do que você pode esperar quando você vê que as suas plantas estão entrando em dormência. Você procurar por esses indicativos para saber se você tem que tomar uma atitude ou não. Só tem que deixar a planta quietinha lá que uma hora ela vai acordar. Então vamos ver essa planta aqui? Se é dormência ou não, vamos ver o rizoma dela como tá. Como a gente tá entrando no inverno, o metabolismo das plantas diminui, fica lento e elas não se desenvolvem com tanta facilidade. O ideal é a gente não mexer nesse rizoma, não cortar, não machucar ele, porque a planta vai demorar muito para se recuperar e pode ser alvo de alguns patógenos, como fungos e bactérias. O machucado que eu fizer nela não vai fechar com tanta rapidez quanto em outras épocas do ano. Mas eu vou abrir, vou tirar só o substrato para ver como está o rizoma. Tô vendo um pouco de fungo aqui. Essa parte preta aqui, ó. Tá vendo essa parte escura? Essa parte aqui, ó, tá com fungo. Provavelmente essa parte morreu. Morreu mesmo, ó. Você viu? Eu tirei um pedaço com facilidade, tá preto por dentro. Tá morta. Vamos terminar de ver essa parte aqui pra ver como é que essa planta tá. Provavelmente ela tá com algum problema mesmo. É, mais uma parte morta. Ó, essa parte aqui, ó, era toda uma parte do rizoma da planta. Aqui. Conforme eu vou tirando, eu tô vendo que tá preto embaixo. Essas folhinhas verdes eu não vou mexer, não vou puxar. Essas aqui, ó, que estão verdinhas embaixo, porque eu sei que o rizoma tá vivo. Se a planta tá verde, o rizoma tá vivo. Ó, aqui, ó, tá bem. Essa parte rosinha. Essa parte rosinha tá bem. Então não vou mexer. Provavelmente, essa planta, como ela tá muito grande, ela tem muitas divisões de rizoma, algumas partes dela morreram por algum motivo, por velhice, por fungo, mas outras partes estão bem, ó. Isso daqui é dormência. Você vê que tem essas partes aqui, ó, pontiagudas, que parecem que são folhas novas, mas que não se desenvolvem. Aqui, ó, dormência. Eu vou tentar tirar só essas partes que estão pretas, ó. Aqui do lado dessa parte aqui, os cachorros começam a latir justamente agora, mas calma aí, já tá acabando o vídeo. Junto dessas partes aqui do lado tem uma parte que tá mais escura, ó. Isso aqui tá com fungo, isso aqui eu vou tirar. Mas a gente viu que essa planta tá com partes em dormência e partes mortas. Eu não vou mexer muito nela, justamente por causa dessa questão que eu falei, do metabolismo dela, que tá lento mesmo. Se eu mexer em alguma coisa nela, pode ser que ela não se recupere e fique propensa à contaminação. Toda vez que a gente abre uma ferida na planta, que a gente corta ela, que a gente divide, aquela parte que a gente cortou fica propensa à contaminação, porque é uma ferida aberta, igual a gente. Se a gente não colocar uma pomada e colocar um band-aid por cima, a gente fica propenso à contaminação também. É a mesma coisa nas plantas. Então eu vou evitar mexer, mesmo porque esse fungo ele pode se espalhar. E eu vou diminuir a quantidade de água para ver se o fungo não se espalha tanto para as outras partes da planta. Mas ela tá bem, ó, olha que parte saudável, bonita, ó. Tá vendo? Essa parte tá saudável. Então aí a gente sabe que é dormência mesmo. Se você quiser tirar a dúvida, tá vendo que as suas plantas estão ficando estranhas? Quer tirar a dúvida se é dormência? Dá uma olhadinha no rizoma. Evita mexer muito, só afasta o substrato e vê se o rizoma tá saudável, tá verdinho, tá claro.
Se ele estiver saudável, verdinho claro, deixa a planta lá quietinha, que uma hora ela vai acordar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa um gostei, deixa um comentário pra eu saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo, porque eu não faço muitos vídeos, né? Então eu não sei se vocês gostam ou não. Então me dê um feedback, tá bom? Beijo, tchau, tchau.